Olha, ainda falando sobre o coronavírus e a vacinação, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que a Anvisa apresente informações sobre a análise da vacina Sputnik V. Sobre o andamento dos processos envolvendo esse imunizante, a gente conversa agora, mais uma vez, nos atendendo, Rogério Rosso, que é ex-governador do Distrito Federal e diretor do Grupo União Química, responsável pela produção da vacina russa aqui no Brasil. Tudo bem, governador? Mais uma vez, é bom receber o senhor aqui para explicar esse processo para os nossos ouvintes e espectadores. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago, bom dia, Adriana. Prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Governador, em relação ao Supremo, é um pedido que foi feito pelo governo da Bahia, que quer já aplicar a vacina. No entanto, a alegação da Anvisa, que recusou o pedido emergencial, é que a terceira fase de testes não começou aqui no Brasil, mas sim em outros países, já que a vacina vem sendo aplicada em outros países, como a Argentina. Qual é a possibilidade do Supremo autorizar o uso da vacina sem a aprovação da Anvisa? Bom, excelente pergunta, Tiago. É uma ação absolutamente independente de qualquer ação da nossa companhia, é uma ação que o governo da Bahia, e essas informações que nós temos é pela própria imprensa, né? Como o governo da Bahia fez um acordo de cooperação com o Fundo Soberano da Rússia já há alguns meses atrás, né, ainda em 2020, diretamente com o Fundo Soberano da Rússia, que é o que patrocina o desenvolvimento, né, a coordenação global da produção e distribuição da Sputnik. Então, o governo da Bahia, pelo meu entendimento, entrou no Supremo Tribunal Federal, fazendo alguns questionamentos, essencialmente para a compra direta de vacinas também, e com relação à autorização no Brasil da Sputnik, uma vez que ela já de uma dimensão muito grande, já está sendo utilizada em várias partes do mundo. Mas é uma ação distinta, absolutamente, né, das ações da nossa companhia, do próprio fundo russo, mas o que nós esperamos é que, acho que a questão mais importante, Tiago, hoje, é a reunião que nós vamos ter daqui a pouco, hoje à tarde, na Anvisa, onde vai participar os técnicos da área regulatória do Instituto Gamaleya, na Rússia, do Fundo Soberano, da União Química, né, e com os técnicos da Anvisa, uma reunião bastante ampliada, porém técnica, para que a gente possa discutir junto com a Anvisa, ao par de compartilhar com a Anvisa todas as informações que elas pediram, para que a gente possa ter esse pedido emergencial aprovado, e a gente possa também ter autorizado o início dos testes clínicos, esse pedido foi feito ainda no ano passado, no final do ano passado. Rodrigo Constantino. Bom dia, diretor. Todas as vacinas foram produzidas a toque de caixa, fases foram aceleradas, né? E é uma situação de pandemia, então isso até se justifica. Vários desses laboratórios pediram o famoso waiver, né? Para se eximir de alguma forma de responsabilidade de algum eventual problema. Essas vacinas, incluindo a Sputnik e as outras, elas são seguras? A população pode ficar tranquila em relação a isso? Rodrigo, semana passada nós fomos a Moscou. O Fernando Marques, o presidente da companhia, eu e alguns diretores nossos da área industrial, tecnológica e regulatória. Fizemos várias reuniões simultâneas em Moscou, a parte industrial indo visitar as fábricas da Sputnik lá em Moscou, próximo a Moscou, área regulatória discutindo com o Instituto Gamaleya, né? Uma outra área discutindo com a RDIF. Eu vou te falar o que eu vi, Rodrigo, é mais fácil, né? É mais fácil. Nós temos todos os dados, já estamos recebendo todos os dados da Sputnik V já há algum tempo, né? Só que nós vimos, não só a parte da imunização da Rússia, os dados, né? E também logo eu conheci várias pessoas que tomaram a vacina na Rússia, inclusive brasileiros, até Fábio, um jornalista brasileiro que mora em Moscou, ele era correspondente da Folha e hoje está na televisão russa, né? E ele fez até um depoimento para a imprensa brasileira que ele tomou e está indo tudo muito bem. Então, eu vou te falar o que eu vi, né? O que eu vi foi uma vacina tendo uma força de imunização de 91% ou mais, 91,4% em média, sem nenhuma reação adversa grave em qualquer lugar que ela está sendo aplicada, aqui próximo, Argentina e Paraguai, né? Na Europa, Sérvia, Rússia, Bielorrússia, na África, Argélia, agora também a comunidade palestina, e agora espera-se para as próximas horas a aprovação do México. E todos esses países, notícia ruim, Rodrigo, chega muito rápido, né? Talvez a sua pergunta seria assim, moço, olha, lá na Argentina teve um caso que a pessoa virou jacaré, não é isso? Não. Então, todos os dados, graças a Deus, felizmente, da Sputnik V,
Aí a gente pensa, mas, Rosso, como assim? É porque o Instituto Gamaleya, Rodrigo, esse instituto que desenvolveu a vacina, tem 130 anos de idade, né, produzindo vacinas e medicamentos. O governo russo tem o seu estilo próprio de ser, né? Imagina que a Rússia nunca quis fazer parte da comunidade europeia, né? Quem estuda a história russa sabe que a Rússia sempre desenvolveu suas próprias tecnologias com as suas próprias legislações. Então, a legislação regulatória russa, né, ela é uma legislação extremamente rígida, mas que, às vezes, não tem uma sintonia com outras agências regulatórias. Então, o que eu posso dizer para você? Graças a Deus, os resultados, que vale resultado, né? O resultado são maravilhosos, né? A vacina foi desenvolvida ano passado, né? Porque esse Instituto Gamaleya já trabalha com adenovírus humanos desde 1980, fez a vacina de ebola, daquela gripe do Oriente Médio, aquela MERS, né? Com excelentes resultados. Então, foi, em tese, praticamente assim, não começou do zero o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Foi do meio do caminho, porque já tinha essa plataforma de adenovírus humano. E no caso da Sputnik, diferentemente de outras que usa um tipo de adenovírus, a Sputnik é o 26 e o 5. Né? E por que isso? Exatamente para fortalecer, né? Para dar uma força a mais, né? Na questão imunológica de nós, seres humanos. Então, olha, os resultados são muito bons, é o que vale. Ok. E, diretor, como o senhor está vendo a relação do governo federal com a Rússia? Porque a gente está acompanhando aí a dificuldade de receber o nosso país os insumos da China e também da Índia, mesmo depois de algum tipo de contrato já firmado, combinado. Isso está sendo bem amarradinho nessa negociação com Moscou, com relação a depois não ficar também nessa dependência para seguir a vacinação por aqui? Boa, Adriana, boa. Olha a diferença da vacina russa para as demais vacinas nesse momento. O que a Rússia está fazendo com a União Química, que é uma empresa 100% brasileira, é a transferência plena de tecnologia. O que isso significa, Adriano? Significa que o IFA, né, até alguns meses atrás, ninguém sabia o que era IFA, se não fosse o setor farmacêutico. Agora o IFA se fala muito, né, todos os dias se fala em IFA. IFA é a vacina. IFA é a produção da matéria-prima. O IFA é a produção do insumo da vacina. Algumas vacinas aqui no Brasil estão importando o IFA, ou importando a vacina como um todo. Nós, aqui na União Química, estamos produzindo o IFA, portanto, nós não dependeremos, né? Essa é uma questão que é importante se observar. Esse é um gesto do governo russo. O governo russo tomou a seguinte decisão: eu tenho a ferramenta, né? Eu tenho a tecnologia, uma vacina muito eficaz, mas eu preciso que essa vacina, e quero que essa vacina vá para o mundo. Então, vamos escolher países que tenham sistemas industriais fortes que possam produzir essa vacina para as suas regiões. Por isso que escolheu a Índia, escolheu a Coreia, escolheu o Brasil e também, óbvio, a Rússia. Então, é isso. Então, nós não vamos depender de nenhuma matéria-prima chinesa ou de outro local. A produção vai ser local, dá uma soberania importante para o Brasil. E a recomendação, assim, minha pessoal opinião, é que o governo trabalhe sempre nesse sentido de produção local de vacina, né? Isso também vai gerar lá na frente, não agora, Adriana, uma discussão sobre química fina, né? Hoje, os insumos da indústria farmacêutica, seja de medicamentos, seja de medicamentos biológicos, estão concentrados sempre na China e na Índia, né? E, então, vários países, inclusive países da América do Norte, da própria Europa, também dependem da China para a produção dos seus medicamentos e, enfim, produtos com insumos da China. Mas é isso. Então, da nossa parte, o governo russo faz uma transferência de tecnologia sem cobrança de royalties. Ele simplesmente fala: eu tenho a vacina, produzam a nossa vacina, né, e imunizem a sua população. Essa é uma grande diferença para você observar. Claro. Mas a relação governo e Rússia é uma relação, sempre foi uma relação muito boa. E aproveitando... Desculpa. Da Rússia, o Brasil exporta alimento para a Rússia. E aproveitando essa resposta na pergunta da Adriana, imaginemos que a Anvisa libere o uso emergencial dessa vacina, mesmo sem a terceira fase aqui no Brasil. Imediatamente, quantas doses teremos já disponíveis aqui no Brasil da Sputnik V? E a produção aqui na União Química, quando que essa produção já se dará? Já há uma produção interna mesmo com a não aprovação? Como é que está isso? Tá bom. Na quarta-feira, semana passada, lá em Moscou, né, o Fernando, que é o presidente da companhia, e o Dmitriev, que é o presidente do fundo russo, fizeram um entendimento onde 10 milhões de doses vão ser disponibilizadas para o Brasil em janeiro, fevereiro e março. 600 mil doses em janeiro, 3 milhões e 400 mil doses em fevereiro e 6 milhões de doses em março. Além da nossa produção no Brasil, né?
A nossa produção no Brasil, ela já começou do IFA, né, em caráter, a gente chama de lote piloto, ainda não em lote industrial, porque para que isso aconteça precisa de uma série de regramentos também da Anvisa, de suspensão, etc. Mas nós já começamos a produção do IFA. Então, essas 10 milhões de doses foram para essas 10 milhões de doses que nós pedimos para a Anvisa a importação e o pedido emergencial aqui para o Brasil. Porque a percepção que nós temos, Tiago, é que, de fato, o Brasil está sem vacina. Claro, está imunizando com a Coronavac, mas se a gente for fazer um cálculo estatístico rápido, né, 6 milhões de doses nesse primeiro momento, né, para 440 milhões de doses necessárias, 220 milhões de habitantes vezes 2 doses, a gente tem um range estatístico de 1,3%, né, da população. Então, realmente, cada vacina que é feita é importantíssimo e pode estar salvando uma vida, graças a Deus. Mas, do ponto de vista estatístico, é muito pouco. O Brasil realmente precisa de alternativas de vacina, seja ela de onde for, desde que seja segura, eficaz, né? A gente não tem que ver bandeira de onde vem a vacina, né? Ou a região da geopolítica onde vem a vacina. Se a vacina é eficaz, ela está demonstrando no seu dia a dia a eficácia e a segurança, a gente precisa trazer essas vacinas. Rogério Rosso, diretor do Grupo União Química, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores aqui da Jovem Pan. Vamos continuar nos falando e aguardando o resultado dessa reunião de hoje com a Anvisa. Um abraço, obrigado. Muito obrigado a vocês.